Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, e estamos aqui para falar sobre proteção da informação, segurança da informação, tudo aquilo que diz respeito a tratamento da informação que permite você viver como pessoa, como cidadão, mas também as organizações. As organizações precisam de informação para alcançar os seus objetivos corporativos aí. Tá? Eu tento explicar de uma maneira simples esses conceitos e tudo que eu falar aqui vale tanto para empresas de pequeno porte como de grande porte. Evidentemente, você ou o consultor que estiver te ajudando aí nessa implementação de segurança da informação deve ter a sabedoria de implementar isso de acordo com o teu porte de negócio, com teus objetivos e tua capacidade aí de implementação. Né? Mas eu quero lembrar que às vezes existem empresas de pequeno porte, mas que tem que ter vários controles de segurança, tem que seguir várias normativos aí, legislações. Por quê? Porque elas prestam serviço para grandes organizações. Então, tudo que eu estiver falando aqui vale para qualquer organização. Como eu digo e repito, vai ter que ter a sabedoria de como implementar. Hoje nós vamos falar sobre a questão de gestão de mudança. Esse também é um tema que não é os top 10, top 5 aí de sucesso, né? Muitas empresas desleixam um pouco nisso. Nós já falamos sobre a questão em outro episódio, sobre a questão de problemas, citando rapidamente a questão de incidentes, né? A questão de gestão de mudanças, gestão de problemas, gestão de incidentes, principalmente a gestão de mudanças, né? Elas fazem parte de um bloco de controles, de um macro controle que se chama resiliência operacional. O que é resiliência operacional? São aqueles controles que permitem que a organização continue operando, mesmo ela sofrendo certas situações. É como aquele trigo, né, que leva aquele vendaval. O trigo ele se dobra, mas ele não quebra, né? Então, quando nós estamos falando de gestão de mudanças, nós estamos sendo proativos para quando houver uma mudança no ambiente de tecnologia da organização, no ambiente de tratamento da informação, ela venha com todos os critérios adequados para que uma mudança não traga uma situação pior do que a que já estava ali. Né? Recentemente, nos últimos meses, teve uma grande empresa de fornecedora, uma grande empresa mundial de excelente qualidade de softwares, né? Os softwares dessa empresa são excelentes, são aceitos no mundo todo, né? E houve um erro na mudança deles de versão. Né? A versão não foi adequadamente testada, ela veio com um erro. Essa versão foi disponibilizada para todos os clientes começaram a utilizar, e eu vou dizer um pouco, talvez exagerado, mas o mundo parou. Boa parte das empresas no mundo pararam por causa dessa mudança mal feita, dessa mudança onde não teve um teste adequado aí. E olha que nós estamos falando de empresas de excelência. Né? Por algum motivo, houve algum erro, não foi divulgado depois o detalhe disso aí, mas com certeza houve uma falha, houve um erro, né? Provavelmente um erro humano aí, e essa versão desse software foi disponibilizado com erro, e quando as empresas utilizaram, né, como é um software que várias empresas utilizam, é um software crítico, né, as empresas pararam. Então, pelo menos durante um dia, teve um impacto mundial em termos de operacionalização desse ambiente de tecnologia. Então, a gestão de mudanças, ela cuida para que mudanças no ambiente computacional, mudanças no ambiente de tecnologia aconteçam, vou dizer assim, de uma maneira certa, de uma maneira correta, sem erros. Né? Existem alguns controles da gestão de mudança que a gente tem que seguir rigidamente para que isso tenha sucesso. Né? Então, veja só, toda mudança que acontece no ambiente deve ser gerenciada, deve ser controlada. Mas, Edson, eu só estou botando uma nova versão dessa ferramenta aqui, que é dessa empresa mundialmente famosa. Legal, tudo bem. Você vai botar uma nova versão no ambiente de produção, no ambiente de negócio da sua organização?
você tem que fazer uma gestão de mudança. Você deve fazer. Evidentemente, você vai ter mudanças, digamos assim, padrões, né, que não são do dia a dia normal, e mudanças emergencial. Essa é uma mudança, digamos assim, padrão. Ah, veio da empresa, né? Inclusive, assim, essas versões novas de determinado software, muitas organizações esperam um tempo, né, não, deixa dar 15 dias, deixa as outras empresas implementarem essa mudança e depois eu faço. Por quê? Porque às vezes tem um problema, então para eu não sofrer, né, mas às vezes você precisa corrigir logo aquele problema, né? Então você tem que ter uma gestão de mudança para ter uma garantia, ou pelo menos uma maior garantia, né, de que aquela mudança não vai trazer problemas para você. Né? A garantia você não consegue ter 100%, mas buscar garantia você pode buscar garantia 100%. Tá? O seu objetivo como gestor de executivo do ambiente de tecnologia é buscar a garantia de que a mudança aconteça corretamente aí. Tá? Então, toda mudança tem que ter esse controle. Né? Evidentemente, de acordo com o porte da organização e de acordo com o tipo da mudança, a gente vai ter um autorizador da mudança, ou vai ter um comitê de mudança, ou vai ter um grupo de mudança, tá? Mas o que eu digo é o seguinte: a gente tem um ponto, né? A gente tem um ponto nesse processo que é a autorização de mudança. Mesmo pensando em empresas médias aí, o que eu digo que esse grupo de mudança, eu não gosto de chamar de comitê, porque comitê, rigorosamente, quando a gente fala a palavra comitê, a gente tem algumas questões que devem ser consideradas. Mas a gente tem um grupo de autorização de mudança que devem ser colocadas as pessoas que estão envolvidas nessa mudança, né? E aí eu estou considerando a mudança padrão. Ela, evidentemente, quando você fizer uma gestão de mudanças, você deve ter a mudança padrão e deve ter a mudança emergencial. Emergencial é, olha, teve um problema agora, a gente não tem tempo, a empresa está parada, a gente precisa fazer a mudança emergencial, e aí, na mudança emergencial, você tem outros tipos de controles e outros tipos de autorizações, né? Aqui eu vou me concentrar na mudança padrão, aquela que a gente, olha, a gente precisa implantar uma nova versão, a gente tem um sistema, agora tem um novo sistema, a gente está mudando de ferramenta, está saindo da ferramenta A para a ferramenta B, né? Então, nesse sentido aí. Então, primeiro, né? Nessa mudança, a gente vai ter que ter um solicitante da mudança, né? Alguém está solicitando, pode ser área de negócio, pode ser área de tecnologia, porque está atendendo ao negócio. Por exemplo, um sistema novo. Olha, vai ser implantado um sistema novo, vai ser implantado um módulo novo em um sistema. Né? Então, essa solicitação é da área de tecnologia, atendendo a área de negócio aí. Tá? Esse exemplo, que é um exemplo simples, né, que você está, vamos dizer, implantando um novo módulo, um novo sistema aí para o ambiente de negócio, né? Então tem que ser garantido, por exemplo, nessa reunião de mudança, nessa gestão de mudança, na realidade é o momento que as pessoas trazem as evidências que cada pessoa, dependendo da sua responsabilidade diante daquela mudança, fez a sua tarefa. Então, por exemplo, o desenvolvedor, né, de um sistema, ele vai ter que levar a informação de que o sistema foi feito de acordo com os padrões da organização, desenvolvimento seguro, os testes foram realizados, existe um plano de teste, esse plano de teste foi seguido, né? Foi atendido 100% do plano de teste, ou se eventualmente não foi 100%, foi aquele percentual que não foi atendido, vamos supor que seja uma situação que seja aceitável pelo grupo e aceitável pela área de negócio. De repente, vamos supor, é um relatório que está saindo com erro, por exemplo, mas é um relatório que vai ser emitido somente no final do semestre, então é possível se implementar aquela mudança e aquele relatório no final do semestre já vai ser corrigido. Né? Então, cada um traz as suas evidências de que foram tratadas esses controles. Então, por exemplo, você tem essa questão do desenvolvimento dos testes, alguém, né, por exemplo, vai ter que treinar
a área de negócio que vai receber aquele novo sistema, ou aquela nova versão, aquele novo módulo? Será que as pessoas da área de negócio que vão utilizar aquele módulo, elas foram treinadas? Foi gerada a documentação? Né? Foi dado treinamento para todas as pessoas envolvidas? Foi feito um teste, verificado se as pessoas entenderam? Foi feita uma simulação? Né? Dependendo do tipo de sistema ali, como eu digo, a documentação daquele sistema ou a documentação daquela mudança foi gerada, né? E isso é muito importante, dependendo do tipo de negócio da organização e do tipo de agência reguladora ou legislação que essa organização ou esse pedaço do negócio está submetido. A gente tem agências reguladoras como o Banco Central, como a SUSEP, como a ANS, né, na questão da área de saúde, e várias outras aí, B3, se a empresa está com bolsas ou com ações na Bolsa de Valores aí. Então, quer dizer, tudo isso foi verificado, tudo isso foi analisado, tudo isso foi cumprido, né? De repente, um determinado segmento precisa ter uma documentação mais formal disso aí. Então, eu estou fazendo essa mudança, mas eu tenho toda a minha documentação, caso eu sofra uma auditoria externa, eu garanto que eu fiz da maneira correta, tá? Então, isso aqui. Né? A questão do cliente, né? Então, o cliente que vai receber aquela mudança pode ser um cliente interno, mas pode ser um cliente externo. Né? Então, como eu disse, a questão do treinamento, não só do cliente interno, como do cliente externo, né? Se aquele cliente foi comunicado, e principalmente se a gente estiver tratando com o cliente externo, a questão da mudança ainda é mais complicada, porque você tem que casar a sua mudança com a possibilidade do cliente externo receber essa mudança. Né? É trabalhoso, digamos assim. Eu diria que é mais trabalhoso, talvez não seja mais complexo, mas ela é mais trabalhosa porque a gente, quando é dentro da nossa organização, de uma certa forma, a gente domina. Né, todos os fatores. Quando a gente está falando de um cliente externo, a gente não domina. Né, e aí tem que ter as reuniões de marcação, aquela coisa toda aí. Tá? Essa questão de quem vai autorizar, então normalmente deve ter um gestor de mudança, ou desse gestor de mudança, a função dele maior vai ser, olha, todas as áreas foram consideradas, todas as tarefas que deveriam ter sido feitas foram feitas, eu tenho evidência disso, eu tenho os responsáveis que assumem que aquelas tarefas foram realizadas, né? E aí eu sempre digo, essa questão da evidência aí, né, da geração de evidência, vai depender do tipo de negócio. Vai ser ter certos tipos de negócio que não. O plano de teste do sistema vai ter que ser anexado na gestão de mudança. Né? Em outras questões, não. Olha, você fez o plano de teste, está lá guardado, tá. Né? Então, cada organização vai ter que tomar essa decisão do seu nível de exigência das evidências aí. Tá? Uma questão muito importante na gestão de mudanças é se essa gestão de mudanças ela pode ser. Aliás, primeiro, quais são as etapas que isso acontecem, né? Então, quando você vai fazer a mudança, né, de repente, olha, meia-noite vai acontecer isso, 6 horas da manhã vai acontecer isso, tal hora vai acontecer isso, quer dizer, são várias etapas ou vai ser uma mudança, né, de uma virada só? Outra questão muito importante é essa mudança, se ela der errado, ela pode voltar, né? Então, é o retorno, né? De repente você faz uma mudança e olha, se deu 6 horas da manhã e essa coisa não está funcionando, a gente volta. A gente cancela essa mudança e vai ver o que aconteceu e volta para o ambiente anterior. Porém, tem mudanças que não podem voltar. Né? Sejam mudanças no ambiente lógico, né? Como por exemplo, não, a gente encerrou com uma determinada ferramenta e a gente está implantando outra ferramenta. Então, essa ferramenta nova, a gente não tem como voltar para a antiga, porque a gente já não tem nem mais contrato com a antiga. Então, vai ter que ser implementado. Então, evidentemente, nessas situações que não tem retorno, pessoal, os testes, todo esse pré-momento antes da mudança, eles têm que ser ainda mais rígidos para garantir que aquilo vai funcionar. Né? Eu também já vi situações que não pode mudar, né, que não pode voltar, por exemplo, uma mudança fisicamente de um data center. Né?
A gente hoje tem muita coisa na nuvem, mas há algum tempo atrás toda empresa tinha os seus servidores físicos, né, seus data centers, né, mas empresas hoje ainda têm data center, e às vezes as empresas mudam de lugar o data center, né? Então aquela história, né, quer dizer, você tem 3 máquinas, vai, uma só liga, desliga, liga lá no local que chega, na hora que ela funciona tudo, liga outra, desliga outra aqui, vai, quer dizer, mas aquela é uma mudança que não tem volta, não dá para voltar. Né? A gente está fazendo uma mudança física. Então, essas mudanças que não tem volta, pessoal, ela tem que ter uma rigidez maior dos controles, para a gente garantir que cada etapa está sendo feita e está sendo correta. E provavelmente, na minha experiência, quando a gente faz uma gestão de mudança sem possibilidade de retorno, normalmente a equipe de mudança ou a equipe das pessoas que estão envolvidas naquela mudança, elas ficam praticamente de plantão. Né? Porque é diferente de uma mudança normal, que não, só esse aqui está executando essa tarefa, ele fica, se houver alguma indisponibilidade, ele liga para as pessoas, comunica, e na pior das hipóteses, chegar nesse ponto e a mudança não puder acontecer, a gente volta. Mas numa mudança que não pode ter volta, as pessoas vão ter que ficar num plantão. Por quê? Olha, eu não posso perder tempo chamando. As pessoas já têm que estar no local, se for necessário fisicamente, ou têm que estar disponíveis naquele momento. Então, pensem muito, né, na questão da mudança e avaliem, né, o risco dessa mudança, se essa mudança não acontecer, mesmo aquelas que não podem voltar, quer dizer, que elas não podem voltar, então de repente ela vai dar um atraso de 1 hora, 2 horas, 6 horas naquele ambiente, de olha, se eu não posso voltar, mas eu vou ter que implementar, então é possível que tenha um atraso de 2 horas, 6 horas, né? Tudo isso tem que ser considerado. Pessoal, muitas coisas, muitas situações nós podemos prever. Tá? Evidentemente, a gente não consegue prever todas as situações, mas a gente pode prever, e é muito importante nesse plano de mudança que a gente diga, olha, essa gestão de mudança está considerando essa situação, essa situação, essa situação. A gente não considerou essa e essa e essa, que isso fique explícito e que fique consenso por todos os envolvidos aí. E esse aprovador de mudanças, ele tem a autoridade para, inclusive, vetar a mudança. Né? Quer dizer, então a gente tem uma reunião que vai autorizar a mudança, ou mudança com retorno ou sem retorno, e de repente algum desses elementos não foram cumpridos, então alguém vai dizer, essa mudança não foi autorizada, essa mudança está cancelada, essa mudança vai ser adiada. Tá? E isso tem que ser feito, pessoal, com muito profissionalismo. Tá certo? Isso não é contra ninguém, isso é, se os critérios exigidos na mudança não forem cumpridos, essa mudança não vai ser realizada. Por quê? Porque o risco dela dar errado é grande. Então a gente tem que tratar com isso aqui, tá certo? Bem, a questão é quando essa mudança ocorre aí, tá? Então, depois que ela ocorre, muitas vezes as pessoas fazem, essa mudança ocorreu, pronto, terminou. Não, a gestão de mudança não termina aí. Normalmente, tá certo? Eu recomendo que tenha um tempo até essa mudança ser totalmente encerrada. Por exemplo, ela foi implementada com sucesso, hoje está tudo funcionando. A gente vai dar 1 semana, 15 dias, depende aí um mês. Tá? Na minha prática, eu fazia entre 1 semana e 15 dias, né? Passei tempo exercendo a função de gestor de mudança. Eu esperava 1 semana e 15 dias para garantir, essa mudança funcionou, essa mudança teve algum erro, às vezes tem pequenos errinhos, a gente registra, né? Aí veja só, gera aquela questão do problema, né? Para que em outras mudanças essa questão não aconteça novamente, né? Então, olha, não houve maiores problemas, bem, então com 1 semana essa mudança funcionou, com 15 dias, bem, então está encerrada a mudança foi sucesso, né? E aí a gente vai considerar que se acontecer alguma coisa depois desse tempo, provavelmente a gente não vai, quer dizer, a gente vai considerar que não é fato da questão de mudança. É um problema que aconteceu porque alguém esqueceu alguma situação ou alguma situação não prevista. Mas a mudança aconteceu. Então a gente pré-estabelece um tempo, né, 1 semana ou 15 dias, ou até mais, aquele tempo que você acha adequado, para que a gente possa encerrar a mudança e definir se ela foi com sucesso ou sem sucesso e quais são os aprendizados aí, tá?
A gestão de mudanças, ela faz parte desse ecossistema de proteção da informação, esse ecossistema de resiliência digital, quer dizer, resiliência é garantir que a empresa sofra-se determinadas situações, mas ela não quebra, ela não tem uma ruptura, né? E quando a gente faz uma gestão de mudanças adequada, a gente está evitando que problemas aconteçam e esses problemas possam gerar uma indisponibilidade da organização. Tá? Então lembre-se, gestão de mudança é importante, mas mais importante é que existam os outros controles de resiliência digital, que é gestão de mudança, gestão de problemas, gestão de incidentes, gestão de capacidade e algum outro que você acha que seja interessante. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação. Estamos aqui para falar conceitos sobre proteção da informação de uma maneira simples e objetiva. Até a próxima!